Bom dia pessoal, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre o módulo 25 relacionado às auxinas e o tropismo. Então nós vamos relacionar o fototropismo, o geotropismo, o quimiotropismo e o tigmotropismo, que são estruturas relacionadas aí com as características juntamente com os hormônios, da fisiologia, da anatomia, da estrutura vegetal e como ela vai se relacionar com essa planta em si. Então o tropismo, eles são fenômenos aí, né, que vai estar relacionado ao crescimento, tá? Ou a forma que a curvatura da planta vai ter em relação a um agente. Esse agente ele vai estimular, ele vai excitar. Deixa eu abaixar aqui para tirar da frente aqui. Ele vai estimular aí que essa planta ela possa ser o quê? Possa ser curvada em relação a um tipo de estrutura. Então nós podemos classificar elas em algumas correlações. Por exemplo, o fototropismo ele tem relação com a luz. Então o fototropismo tem relação com a luz e com a luz direciona. Nós podemos ver aí o girassol. Por que ela é girassol? Porque ela gira em torno do Sol, procurando a melhor forma de captação dessa luminosidade. Vocês já viram aqueles painéis solares que ficam em cima das casas? Algum deles tem aqueles motorzinhos. Então eles ficam aqui, ó. Então o motorzinho vai girando ele em posicionamento. Então onde o Sol nasce, onde o Sol se põe, para aumentar o que? Superfície de contato. Essa superfície de contato vai melhorar a captação da luminosidade e essa planta vai ter o quê? Uma melhor taxa fotossintética. Então isso é importante para a planta, tá bom? O geotropismo tem relação direta com o quê? Com a gravidade, o processo gravitacional, né? Então, ou seja, eu tenho uma gravidade que nos prende, que nos segura aqui na Terra, né? Então, ou seja, tem toda uma taxa gravitacional, como ela se posiciona. Por exemplo, se eu dou um salto aqui na Terra, eu tenho o quê? 100 e poucos quilos, não vou falar meu peso, tá? Mas eu tenho o quê? 100 e pouquinhos quilos a mais. Se eu der um salto na Lua, eu vou conseguir saltar 10, 20 metros de altura. Se eu der um salto em Marte, eu vou conseguir subir 4, 5 metros de altura, né? Então, dependendo do local e dependendo da gravidade que aquele corpo faz no espaço-tempo ali, no tecido gravitacional, eu vou ter o quê? Um crescimento. Então, quando a planta vai crescer em direção em crescer em comprimento, ela está crescendo contra o gradiente. Então, pessoal, nós vamos ter o que? Essa concentração. Estou tentando me localizar aqui nesse novo programa que eu estou usando aqui, mas o bichinho deixa meio gordinho, né? É o programa, não sou eu não, viu, pessoal? É o programa que está deixando eu assim meio gordinho aí. O quimiotropismo. Quimiotropismo ele vai estar relacionado com o quê? Com processos químicos. Por exemplo, quando o pólen chega lá, né, na planta, o pólen chega no ovário, por exemplo, da flor, para poder fazer o processo de levar o pólen até a osfera, para levar o tubo polínico, nós vamos ver agora direitinho, eu tenho o quê? Substâncias químicas que vão reagir e vão direcionar esse processo, tá bom? O tigmotropismo, que é o contato, aquelas gavinhas, aquelas do pé de maracujá, do pé de mamão, que sobe, né, em qualquer lugar, aquelas trepadeiras, e o hidrotropismo, que é a água. A planta, as raízes, ela tende a procurar a água. Então, ou seja, são tropismos que vai relacionar com essa direção. Então, pessoal, só um segundinho aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter um agente que ele vai o quê? Incidir. Se esse agente ele incidir unilateralmente de um lado, as auxinas elas vão ser o quê? Hormônios, e elas vão direcionar para o que a planta necessita. Então, ou seja, para que uma planta se curve em direção ao agente excitante que está aqui, a luz, eu necessito o quê? Que ela possa, ou seja, o agente está agindo de cá. O que vai acontecer com a auxina? Ela é um agente que forma crescimento. Se ela crescer mais aqui, a tendência é fazer com que esse vegetal
se curve. Então, ou seja, eu tenho a auxina agindo a luz agindo de cá e as auxinas agindo de cá, em forma do crescimento. Então, ou seja, se cresce mais o caule do lado de cá do que de cá, o que acontece com ele? A tendência é fazer com que ele se curve em direção à luz. Ou seja, eu vou ter o quê? Uma distribuição desigual desse hormônio na planta, ou seja, eu tenho um transporte dela para um lado da planta e eu tenho a falta dele do outro, ou seja, uma cresce mais do que a outra e se curva, né? Então, ou seja, isso aí é o processo que as auxinas vai se distribuir no caule. Isso também vai acontecer na raiz, mas de forma inversa. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso agorinha. Então, o fototropismo ou heliotropismo, tá? Ele vai ser o quê? O movimento dessa curvatura em direção à luz, à luminosidade. Então, tem plantas que fazem esse processo. Você pode pegar uma planta perto da Você pode pegar aí uma planta na sua casa, pôr perto de uma janela onde tem uma frestinha de luz. Você vai observar que ela vai se direcionar por esse caminho, né? Procurando uma melhor atuação dessa luminosidade. Então, ou seja, no caule, tá? Eu vou ter o quê? Um fototropismo positivo, ou seja, quando ela se curva em direção à fonte luminosa. A raiz vai apresentar um fototropismo, fotoluztropismo negativo, porque ela vai curvar-se em direção contrária à luz. Por quê? Quem que vai necessitar da luz, pessoal? Quem que faz a fotossíntese? Né? Opa, balancei a mesa aqui. Vai ser o quê? As partes aéreas desse vegetal. Então, ou seja, o que acontece? Eu vou ter esse processo. Já as folhas, eu vou ter o quê? Um plagiofototrópicas. Nome bom de colocar na forca, né? Ou seja, ela vai ter um ângulo reto em direção, né, ao raio da Terra. Ou seja, ela vai estar posicionada ali para receber o máximo de luminosidade. Então, ó, observa. Caule fototropismo positivo, raiz fototropismo negativo, contra a luz. Caule em direção, raiz contra. Olha a imagem aí, dá para a gente observar. Né? Então, ou seja, os pigmentos carotenos e o riboflavoninas, eles vão ser o quê? Os organismos, tá? Os pigmentos que vão receber esse fototropismo, essa luz, para fazer todo aquele processo que nós vimos lá atrás, da fotossíntese, fase clara, fase escura. Aqui nessa imagem a gente pode ver aí, no caso, a planta, né, com a luminosidade unilateral. E também o que? O caule, né, na posição onde ele está recebendo uma quantidade X de luminosidade. Observa os pontinhos bem vermelhinhos aí, as auxinas que estão sendo distribuídas. Elas estão igualmente distribuídas por todo o caule. Quando, tá, a luz incidida ali, ela vai ser observada ali do lado mais unilateral, ela vai pegar mais lateralmente aquela planta. A tendência das auxinas é se direcionar para o lado oposto, para o lado escuro, de onde a luminosidade está incidindo. Então ela vai para o outro lado. Se ela vai para aquele outro lado, ela vai o quê? Ela vai acelerar o processo de crescimento, vai crescer mais daquele lado, fazendo o processo de curvatura. Então a planta vai tender-se a curvar para aquela região. Já na raiz, que é o crescimento negativo, quando há uma incidência de luz e essa raiz consegue absorver essa incidência de luz, dependendo da profundidade que ela vai estar, ela vai ter o quê? A direcionamento, tá, das auxinas aí para o lado, né, oposto, para o lado escuro. E nesse lado aí, ela vai ter o quê? O crescimento negativo, tendendo aí, no caso, a se curvar contra o posicionamento da luz, tá bom? Então, o caule a favor da luz, ele vai tender, e a raiz contra esse posicionamento da luz. Aqui a gente pode observar também o geotropismo, ou gravitropismo, que é o quê? O processo geotrópico, ou seja, onde ele vai incidir o processo da gravidade. Então, ou seja, aqui o caule ele vai apresentar o quê? Um geotropismo negativo. Por quê? Ele não está crescendo contra o processo gravitacional, ou seja, é negativo agora. Eu estou crescendo no sentido oposto ao da gravidade. E a raiz vai apresentar um geotropismo positivo, tá bom? Ou seja, ela vai crescer no sentido da gravidade, no caso, nos segurando aqui. Beleza? Aqui o tigmotropismo vai ser o quê? Um estímulo mecânico. Essas gavinhas, né, são esses negocinhos que se espiralam aí do maracujá,
do chuchu, da abobrinha, cara, aquilo ali pega onde pegar, cara, vai embora, né? Ou seja, esse contato estimula o processo de segurar, de fixar naquela planta, entendeu? Então, ou seja, ele vai se enrolar, ele vai ter um contato. Viu o contato? Pegou um muro, pegou uma galha, pegou um arame, pegou o que for. Eles vão se enrolar ali porque teve o contato. Aqui o quimiotropismo que eu falei para vocês, então é um fenômeno onde vai ter o quê? Uma orientação. O que vai orientar ele? Tá? Vai orientar ele, ou seja, substâncias químicas que vão fazer o processo de orientar o crescimento. Então lá no tubo polínico, né, das angiospermas principalmente, aí no caso que são plantas que têm flores, né, nas briófitas, pteridófitas também tem esse segmento químico, mas já tem larvas, a reprodução dela ela vai ter ciliados, né? Vai ter organismos ciliados também, ele vem a substância química que vai orientá-los também. Aqui o tubo polínico que a gente está falando é o da planta, ou seja, o pólen fica na parte de cima, tá? Dela e vai o que? Ser orientado, ou seja, esse processo dele baixar, levantar e procurar o óvulo para fazer a fecundação é orientado por partículas químicas, tá bom? Então esses processos químicos. Também outras coisas, o espermatozoide e o óvulo, por exemplo, também tem essa parte química também, de atuação, né, de atração. Então esse organismo ele vai, tá? Então, ou seja, crescimento das hifas que eu estou falando aí, as hifas dos fungos também, ou seja, ele cresce em direção ao alimento. Então o fungo ele vai crescer naquelas hifas, tá? Que parece raízes, mas não são raízes, são hifas, porque são aí do reino fungi. Eles também procuram o alimento. Como é que ele acha uma árvore, uma folha morta? Ele vai achar porque há uma resposta química por esse processo, beleza?